o motor de indução tem um circuito equivalente muito parecido com o circuito do transformador. Tá? É por isso que a gente costuma ver primeiramente o circuito do motor do transformador. Basicamente, a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver o circuito equivalente do motor de indução, a gente vai ver como relaciona esse circuito equivalente do motor de indução com as potências que existem dentro do motor. As potências que existem dentro do motor, a gente fala em uma potência que tem que ser convertida de elétrica para mecânica. O motor se movimenta, ele vai puxar alguma coisa mecânica, né? Alguma carga mecânica. E a gente também tem perdas internas no motor. Tá? Essas perdas envolvem ali as correntes parasitas, envolve as resistências dos enrolamentos, envolve a esterese magnética do motor. Tá? Tudo isso aí provoca aquecimento e essa energia acaba sendo desperdiçada. Ok, o motor geralmente, o circuito equivalente do motor, ele serve para motor monofásico e motor trifásico. A gente vai considerar especialmente o motor trifásico, tá? Principalmente para calcular as potências e o torque, a força que ele exerce para movimentar uma carga. E para que serve esse circuito equivalente? Ok, eu listei quatro pontos que a gente poderia resumir. Analisar a corrente de partida, até analisar a corrente também no ponto de operação. O ponto de operação é a corrente normal. O motor geralmente trabalha ali na tensão nominal, que o fabricante especificou, e na frequência nominal, que ele também especificou. Tá? Aí entra também a questão do torque. Ele tem um torque de partida, e também tem um torque máximo que o motor pode exercer, e tem a questão do escorregamento. Tá? Lembra que a gente conversou sobre escorregamento do motor de indução, que a velocidade do rotor ela não pode ser igual à velocidade do que mesmo? Gente, a gente tem duas coisas que giram, né, no motor de indução. A gente tem um campo, que é o campo síncrono. Esse campo gira na velocidade que a gente consegue calcular, 120 vezes a frequência da rede sobre o número de polos. Okay? Essa forma é importantíssima para vocês memorizarem, não serve somente para essa aula aqui, serve para o dia a dia de trabalho de vocês e serve se vocês quiserem fazer uma prova, enfim, de curso técnico, de concurso, cai muito isso. Tá? Agora a velocidade do rotor, essa a gente não pode calcular assim diretamente, tá? A gente consegue cronometrar. Por exemplo, a gente analisa a velocidade do motor, liga esse motor e verifica qual a velocidade com um tacômetro. O tacômetro é um instrumento que mede rotações, tá? Essas velocidades geralmente são dadas em rotações por minuto, ou então RPM. Ok? O circuito, apesar de ser para um motor trifásico, gente, ele é analisado por fase. E por que isso? Porque as fases elas são simétricas entre elas. Tá? Eu tenho a fase A, fase B e fase C do motor, são iguais. Mesma quantidade de espiras, mesmo distribuição, a estrutura física, né, a construção dele é feita, o fabricante garante que ele é bem simétrico. Tá? Se eu for analisar enrolamento, é a mesma coisa que eu estou analisando os três. Ok, então esse motor ele pode ser ligado em delta ou em Y. Ou variações dessas ligações aí. Então a gente precisa converter. Pega um enrolamento desse, independente de como ele estiver ligado. Tá? Se ele estiver ligado em Y, melhor ainda. Porque esse circuito equivalente aqui ele vale para fase e o centro da estrela, ou neutro. Tá? Fase e neutro. Então essa tensão aqui que a gente tem na entrada do motor, isso aqui é o motor de indução em si. Tá? Aqui. Nessa primeira metade, aqui está indicado por essa figura aqui, a gente tem o estator do motor. E nessa segunda metade a gente tem o rotor do motor. Tá? Então a tensão que se aplica no motor, ela aparece aqui, como Vφ. Tá? Essa tensão Vφ é a tensão entre fase e neutro. Então, se eu tiver olhar os dados de placa no motor, lá não vai informar a tensão de fase não. A tensão entre uma fase e neutra. Lá informa a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases quaisquer do motor. Então eu preciso
pegar essa tensão e dividir por raiz de 3. Ok? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, mas já estou orientando aqui para que vocês consigam já pegar a ideia. E o que são esses parâmetros aqui, né? Eu listei aqui, né? Coloquei os apontamentos aqui, ficou bem carregado o slide, mas vamos analisar com calma. Aqui eu tenho uma resistência R1, aqui eu já tenho reatâncias X1. Essa reatância X1 e a resistência R1, elas servem justamente para representar a resistência do enrolamento do estator e a reatância do enrolamento do estator. Essa reatância é devido ao fluxo que se dispersa ali entre as espigas, tá? Já que esse fluxo ele requer tensão para poder se formar. Então isso aqui representa na prática um desperdício de energia, aquecimento. Isso aqui no caso, lá no rotor é XR, RR e XR, tá? Esse J aqui é porque são fasores. Essas resistências e reatâncias em série, elas representam os enrolamentos. No caso do rotor, a gente pode ter um enrolamento ou não, né? Tem um rotor lá de gaiola de esquilo, que a gente mostrou na aula anterior, que ele não tem enrolamentos, ele tem barras. Tá? Então essa resistência aqui representaria a resistência dessas barras. E essa reatância, o fluxo se dispersa ali nessas barras também. Aí eu tenho aqui um RC, tá? que representaria as perdas no núcleo por correntes parasitas. Correntes parasitas são aquelas correntes de Foucault. Tá? E esterese magnética. Todos esses dois mecanismos eles aquecem o motor. E aqui eu tenho a reatância que representa a magnetização do núcleo. E como era lá no transformador, gente, esse circuito aqui está em paralelo, né? Um ramo em paralelo com um transformador. Já eu expliquei o transformador. Mas esse ramo em paralelo aqui é porque eu posso ligar o motor em vazio. Então, essa corrente, precisa circular uma corrente de magnetização aqui. Se aqui não tivesse, esse ramo não tivesse em paralelo, tivesse em série, o motor em vazio seria um circuito aberto, não teria corrente nenhuma. Na prática, existe essa corrente. Então, a gente tem que colocar também essa corrente aqui no nosso circuito equivalente. Não, Romulo? E aí, tudo bem? Show! Opa! Então, galera, a gente tem aqui um transformador. Ele representa É porque o transformador, gente, o motor do som também é um transformador, só que ele tem uma parte móvel. Tá? Então a gente tem uma tensão que seria transformada lá do enrolamento da espira no estator para o enrolamento das espiras que estão ligadas lá no rotor. É um transformador, só que existe ali um entreferro. Okay? Então essa tensão aqui seria a tensão induzida nas barras do rotor. Aí lá no rotor tem, mais uma vez, reatância e resistência. Okay? Gente, essa relação de transformação aqui é quase que impossível da gente determinar ela. Tá? A gente, no caso de um motor, se tiver enrolamentos no rotor também, eu consigo contar as espiras no estator, as espiras no rotor, dividir um pelo outro, eu acharia essa relação de transformação, como a gente fazia no transformador. Mas aqui nesse caso, se tiver em barras, a gente não tem como fazer isso aqui diretamente. Muito difícil. Então, quando esse circuito aqui a gente vai analisar ele, mas a gente vai melhorar ele para transformar esse circuito num circuito melhor de se aplicar. Tá? Então, esse aqui seria o circuito primitivo. Okay? Vou passar aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre esses parâmetros. Né? No caso aqui, o primeiro parâmetro que a gente vai comentar é a resistência e essa magnetização. Okay? Olha só essa curva aqui, né? Esse gráfico. Aqui nessa vertical a gente tem fluxo no motor. E aqui a gente tem as forças que a gente impõe para magnetizar. A gente chama de força magnetomotriz. Tá? A gente também pode trocar esse eixo aqui e colocar corrente aplicada no enrolamento. Isso aqui no caso seria a corrente aplicada no estator. A corrente que alimenta o motor. Aqui seria a curva de magnetização. Essa que está aqui mais inclinada
para essa linha vertical, que é o fluxo, seria do nosso transformador, que a gente já estudou. Tá? A gente precisa de menores correntes para conseguir colocar ele na magnetização máxima. Tá? Uma corrente nesse ponto aqui já é capaz de saturar o núcleo do transformador. No motor de indução, a gente precisa colocar mais corrente. Uma corrente aqui, ó, nesse ponto bem maior que é do transformador, colocaria esse transformador, esse motor na saturação, que geralmente é onde as máquinas trabalham. Elas trabalham todas saturadas. Tá? Saturação significa dizer, gente, que toda peça ali, todo o conjunto do núcleo está completamente saturado, está completamente magnetizado. Tá? Não tem mais como colocar magnetismo ali. Okay? Então, por que isso acontece? Tá, gente? Se a gente observar aqui o nosso motor, eu não coloquei nenhuma figura de motor aqui, mas vamos imaginar, tá, gente? Tem um rotor separado do estator. Não há nenhuma ligação metálica aqui, ali, porque o rotor tem que estar livre para girar. Então, eu tenho ali a presença de um entreferro, que é o ar. Então, o magnetismo ele tem que vencer esse obstáculo para magnetizar o núcleo do rotor. Ok? Para magnetizar o núcleo do rotor. E quando a gente coloca a corrente, se a gente precisa vencer esse obstáculo, essa corrente ela precisa ser maior. Tá? Então está aqui a explicação do porquê a corrente é maior no motor de indução. Por causa do entreferro. A magnetização é mais difícil. Então, mesmo o motor operando em vazio, tá, gente? Mesmo o motor operando em vazio, ou seja, ele não está nem... O que é operar em vazio? É não ter nada no eixo dele para ele puxar. A única coisa que ele tá girando ali, apenas mantendo, puxando o peso dele próprio, né? O atrito lá do ar, ele tem um ventiladorzinho, né? Atrás, acoplado. Não é só para isso. Então, nessa situação, ele está em vazio. A corrente que existe ali é para magnetizar, que já é uma corrente bem mais elevada que a do transformador, tá? E a corrente para vencer essas forças, ok? Vamos lá, né? O que mais aqui? Certo. Por causa disso, gente, esse XM aqui, essa reatância XM, ela é bem inferior a essa resistência. Essa reatância é bem inferior a essa resistência. Só que repare, se ela for inferior, é porque aqui vai passar mais corrente. Então tem uma corrente que desce para cá e uma corrente que desce para cá. Então a corrente que passa aqui, ela vai ser muito maior do que a corrente que passa aqui. Então esse ramo aqui, ó, esse RC, em algumas situações, para um motor grande, a gente despreza. Tá? Mas o exercício geralmente não vai dizer isso. Ou quando o fabricante nem informa às vezes. Então só vai existir um ramo aqui, que seria esse ramo XM, ok? Vamos lá, vou continuar aqui. Vamos só observar agora o circuito do rotor. Tá? O circuito do rotor, gente, ele é somente essa parte aqui, tá? Ó, desse enrolamento aqui do transformador para cá. Eu já expliquei tudo que tem aqui, tá? Mas tem um detalhe, onde é que entra aí a questão do giro do motor? Onde é que nesse circuito aqui não tem nada aqui, não? Pelo menos explicitamente não tem. R, XR, R aqui. Onde é que nesses elementos aqui eu estou explicando que XR depende do giro do motor, depende do giro seria depender do escorregamento também, tá? Esse R aqui é indução, então indução, quanto mais eu tenho ali movimento relativo entre o campo girante lá do estator e o rotor, que é um giro mecânico, mais indução eu vou ter, tá? Então, esses dois parâmetros aqui dependem do giro do motor. Agora esse RR aqui, que seria a resistência, isso aqui é um aspecto construtivo. Tá? A dependência do rotor, assim, teoricamente, do giro do rotor é nenhuma. Tá?
Teoricamente, porque na prática tem uns efeitos ali, uns fenômenos que acontecem por causa do giro, por causa do movimento do rotor. Mas isso aí, se der tempo, a gente explica depois. Tá? Então, né, vamos analisar separadamente as grandezas. A gente tem aqui a extensão ER. Tá? A extensão ER, extensão do rotor, extensão induzida, ela apresenta valores, um valor na partida do motor e um valor ali quando ele se aproxima da velocidade síncrona. Tá? Na partida do rotor, o rotor está parado, né? A indução é máxima. Tá? Por que a indução é máxima, gente? Porque a gente tem um campo girante lá no estator, cortando, né, passando por todas as barras do rotor na velocidade, na frequência máxima ali, que é a frequência da rede. Que é a frequência de giro, não é a frequência da rede, é a frequência de giro lá, né? Naquelas rotações por minuto. Então, 1800 RPM, a gente tem lá o campo girante, né? Rotacionando ali, e o fluxo passando pelo rotor nessa velocidade, nessa frequência. Então, nessa condição, a indução ali, ela é máxima. Eu não vou dar um valor para essa indução máxima, tá? Porque vai depender do motor. Então, vamos chamar essa indução de E0. Tá? Isso aqui seria para a partida. E na partida, o nosso escorregamento ele é igual a 1. Tá? Uma coisa também que é importante vocês lembrarem. Quando a gente falar partida, geralmente pensem escorregamento igual a 1. Beleza? Então, esse E0 aqui, a gente chama de tensão induzida com o rotor bloqueado. O rotor bloqueado é o rotor que está parado. Tá? Vou só recordar aqui essa questão desse escorregamento. Escorregamento, a gente calculava assim, né? Vou colocar aqui S igual a NS menos M sobre MS. Que é NI, né? Que é a velocidade mecânica. Se isso aqui for zero, né? For zero, vai ficar NS sobre NS, que dá 1. Tá? Aqui na partida é 1. E se o motor estiver girando na velocidade síncrona, vai ficar NS menos, aqui vai ser NS também, tá? Menos a velocidade, 0, né? NS menos NS é 0, isso aqui daria 0. Então são duas situações extremas no motor de indução. Partida, e se ele girasse na velocidade síncrona, coisa que não vai acontecer, tá? Mas a gente vai ser dessas duas situações aqui para analisar muitos casos aqui dentro do circuito equivalente. Tá? Exatamente, lá pertinho da velocidade síncrona, a corrente no rotor é quase nula, é bem baixinho. Principalmente se ele tiver sem nenhuma carga acoplada, porque ele vai ficar mais próximo ainda dessa velocidade. Ok, então a gente já viu a questão da tensão de rotor bloqueado. Tá? Conforme o motor vai acelerando, o rotor vai acelerando, a gente tem uma redução do escorregamento. Olha aqui, esse termo vai aumentando, esse termo aqui é constante, esse aqui vai aumentando. Vai diminuindo o numerador. Então isso aqui começa a cair, cai de 1 até ficar cada vez menor conforme o motor acelera. Então ele chega ali na velocidade que isso aqui fica bem pequeno, quase próximo a zero. Certo? Então, gente, essa tensão induzida, a gente diz que ela é proporcional ao escorregamento. Tá? Ou seja, basta multiplicar a tensão do rotor bloqueado por S. Aí vocês perguntam, professor, tem como a gente medir essa tensão? É difícil também, não tem como. A gente está fazendo os passos necessários para a gente conseguir chegar num circuito prático, aplicável. Tá? Então a gente já viu que a tensão R depende do escorregamento. A reatância, que é essa reatância aqui, ó, tá?
ela também depende do escorregamento. Se a gente lembrar da fórmula de reatância, a fórmula de reatância é essa aqui, né? 2 vezes π vezes a indutância do rotor, o enrolamento do rotor, vezes a frequência das correntes que estão circulando ali. Aí aqui é onde está o termo que depende do escorregamento. Essa frequência dessas correntes, ela depende, a gente viu isso na aula anterior, ela depende do escorregamento. Na partida, essa frequência é igual à frequência da rede. Lá pertinho da velocidade síncrona, como o escorregamento cai, essa frequência fica bem lenta. A gente lembra até do exemplo de se a gente ficasse, se a gente encolhesse lá a um tamanho, conseguisse ficar em cima do rotor, para acompanhar o giro dele, a gente conseguisse ver as correntes elétricas ali fluindo, a gente veria essas correntes variando bem pouquinho nas barras, quase que constante. Tá? Então, ó, esse frequência no rotor, frequência elétrica no rotor, a gente pode dizer que é igual ao escorregamento que multiplica a frequência elétrica da rede. Tá? Aqui é porque esse termo é usado lá no livro em inglês, que é uma tradução, né, aqueles fundamentos de máquinas elétricas lá do Chapman, que eu coloquei aí no material. S é de estator, né? Estator ele não tem o E em inglês, né? Escreve com S. Então seria a frequência elétrica no estator. Então a frequência elétrica no rotor é igual à frequência elétrica no estator vezes o escorregamento. Essa frequência elétrica aqui é a frequência da rede elétrica. Tá? Quando a gente substitui aqui na fórmula da reatância, né? Tá? A gente encontra uma reatância sem o S, né? Ó, coloca aqui no lugar, coloca esse FR seria na situação da partida, tá? Então o S aqui é 1. Ó, se vocês colocarem na partida, o S aqui vai ser 1. Então esse FRE ele vai ser igual a FSE. Então, sem o S aqui a gente tem o máximo valor da reatância possível ali no rotor. Então essa reatância a gente chama de reatância de rotor bloqueado também. Ok, então voltando a aplicar aqui nessa fórmula, para achar essa reatância que sirva para qualquer escorregamento, tá? A gente substitui aqui no lugar desse termo aqui, dessa frequência do rotor, a gente substitui a fórmula, né? Aqui, ó. Essa fórmula aqui. Quando a gente extrai o S daqui dentro, ó, o S daqui fora, aqui nos leva a reatância para o rotor bloqueado. Essa reatância do rotor bloqueado fica assim separadinha mesmo, tá? E fica um escorregamento multiplicando ela. E a gente tem agora que nossa reatância para qualquer escorregamento, ela fica dependente aqui explicitamente do escorregamento. Ok? Então, olha, vamos guardar isso aqui na nossa memória. Vamos só dar um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre essa corrente que circula aqui no rotor. Aqui, no circuito, né, onde não está explícito os escorregamentos, a gente percebe que tem uma corrente. Tá? A corrente aqui seria basicamente a tensão induzida dividida pela reatância aqui, né? A impedância, no caso, né? Basta somar isso aqui com isso aqui, que seria a impedância, só do rotor. Pega a tensão, divide por esse valor, a gente vai achar uma corrente ali. Okay? E essa corrente também vai depender do escorregamento, porque são termos que tem escorregamento. Ok? Só um minutinho, gente. Ok, vamos voltar para cá, né? Aqui eu já substituí os termos. A fórmula que a gente tinha lá agora, né? Eu substituí, olha para a fórmula aqui, ó. O valor aqui da tensão induzida e da reatância aqui embaixo, né?
Agora, quando a gente substitui pelas formas que a gente acabou de achar, só colocar um S multiplicando, né, e a tensão de rotor bloqueado e a reatância de rotor bloqueado, a gente chega a essa expressão aqui. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, é dividir em cima e embaixo por S. Dividir em cima por S e embaixo por S. A gente obtém isso aqui. Some o S aqui do numerador, some o S aqui da reatância de rotor bloqueado, ou da reatância, né, do enrolamento, e fica um S aqui, ó, no resistor. Tá? Esse termo aqui é a grande sacada dessa análise, tá? R sobre S. Tá? Ok, analisando isso aqui, a gente consegue perceber algumas coisas. Na partida, por exemplo, quando S é igual a 1, esse termo aqui se reduz a isso. E aí seria a corrente máxima ali do nosso circuito. O S igual a 1, na partida, a rotação é 0. Só colocar 1 aqui no lugar do S e a gente obtém isso. Tá? Lá na velocidade síncrona, se o motor chegasse lá, chega pertinho, é quase 0. Mas se ele chegasse, a gente não teria nenhuma indução. Olha só, o S é 0, né, na velocidade síncrona. Então, minha corrente seria 0 também. Dizer aqui. Então, aqui seria a curva, tá? Da corrente no rotor. A partir do valor máximo dela, à medida que o motor acelera. Esse aqui embaixo é percentual da velocidade síncrona. Então, aqui é a velocidade 0. Aqui ele está a metade da velocidade síncrona. E aqui ele está na velocidade síncrona. O rotor ele trabalha mais ou menos aqui nessas faixas, ó, de operação. Tá? Por aqui. E para essas faixas de operação, as correntes assumem esses valores aqui. Ó. Daqui até o 0. É por isso que o motor, se a corrente do rotor for 0, não tem indução, não tem força. Então ele nunca para aqui nessa região. A não ser que ele seja colocado, né, nessa região aí por um outro aparelho, um motor externo ou um aerogerador, ele seja colocado nessa velocidade aqui. Mas se você ligar o motor do som, ele vai ficar aqui pertinho, mas nunca chega porque precisa de força, precisa de torque. Então para ter torque tem que ter corrente. Tá? Então ele opera mais ou menos aqui nessa região. Outra coisa interessante que eu lembrei agora, não está aqui notado, mas eu vou colocar depois, se eu lembrar quando eu fechar aqui o slide. Quando você acrescenta mais peso no rotor, mais carga mecânica, qual é a tendência desse motor? O que vai acontecer com ele? Ele vai desacelerar. Correto? Se ele desacelera, se a gente vier aqui perto do 100, ele desacelera e ele vai para essa direção aqui, né? Ó. Lá na direção, no sentido 0, né? Essa velocidade vai cair. Quando a velocidade cai, olha o que acontece com a corrente. Ela aumenta. Se a corrente aumenta, o motor ele requisita mais força. Tá? Então vai ter mais força no motor. Então é assim que ele percebe quando você colocar mais peso nele. Colocar mais peso, a velocidade cai, a corrente aumenta, a força dele aumenta para segurar aquele novo peso. Fica nesse feedback, né? Nesse feedback. Ele não tem olhos para saber que tem mais peso ali, mas ele, pelos fenômenos da indução, né? Isso acontece. Tá? Aqui é o nosso circuito original. Certo? Nosso circuito original. Tem um transformador. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai refletir essas reatâncias aqui, ó, essa resistência e essa reatância, para o primário. Tá? A gente usaria para isso a relação de transformação ao quadrado. Né? Pegava XR, multiplica por AF ao quadrado, RR multiplica por AF ao quadrado e a gente colocaria aqui. Esses valores, em tese, são essas contas. Tá? X2 é igual a esse valor vezes AF ao quadrado. R2 é igual a RR vezes AF ao quadrado.
Aqui eu já coloquei, ó, gente. Eu não coloquei aqui no vídeo, mas esse X2, quem é esse X2? Vou sair aqui do modo apresentação só para colocar. E agora que eu não coloquei isso, X2 aqui, o nosso S escorregamento, tá? Vezes A F ao quadrado vezes X R0, tá? A F porque agora ele está no primário, né? E esse meu R2, né, gente? Vai ser igual a F ao quadrado vezes R, ok? Então, basicamente, o que é isso aqui? São essas impedâncias refletidas para não estar usando aqui esse monte de termos, a gente simplifica chamando de X2 e aqui de R2, ok? O estator permanece do jeito que estava, tá? E o rotor muda. X2 seria a reatância rotórica. Vamos ver aqui esse termo, né? Parece esse termo aqui é uma resistência dividida por uma variável. Então essa resistência aqui não é fixa. Essa resistência aqui, tá, galera? Ela tem um significado físico. Ela é como se fosse um potenciômetro. Não sei se vocês conhecem um potenciômetro. O potenciômetro é um dispositivo que varia a resistência dele, né? Só que isso aqui é só para análise, né, do circuito. Só para se analisar. Na prática, não é desse jeito, né? Funciona como uma representação do fenômeno do motor, um fenômeno físico lá. Então isso aqui deve ter também uma interpretação, tá? Quando a gente observa isso aqui, ó, o que é o rotor? O rotor são só esses dois elementos aqui. Eu pergunto para vocês, quais desses dois elementos, uma resistência e uma reatância, consomem energia? Consomem energia. Transforma a energia de energia elétrica em energia ativa, energia térmica, no caso aqui como resistor, para uma energia ativa, uma energia útil. Qual desses dois? A reatância ou a resistência? Exatamente, a resistência, tá? Então esse rapaz aqui, ó, esse R2 sobre S, ele está captando a energia e transformando ela. Então nele está embutido as perdas elétricas na resistência do rotor e a energia mecânica, tá, usada para movimentar a carga e também compensar as perdas por atrito, tá, que existem ali. A resistência do ar no ventiladorzinho atrás do motor. É tudo embutido aqui nesse termo, tá? Então, em tese, se eu pegar esse termo aqui, R2 sobre S, multiplicar pela corrente ao quadrado. Vamos lá. Dessa forma aqui a gente lembra, né? Ó. Isso aqui é o quê? Potência, né? No caso aqui tem um S embaixo, tá? Isso aqui é potência. Então, se eu pegar isso aqui, multiplicar por I ao quadrado, eu vou ter uma potência. Então, isso aqui vai me ajudar a descobrir qual é a potência ativa que está indo lá para o meu rotor. Esse valor aí, essa quantidade de potência, ele indica que está sendo consumido um percentual, pequena parte está sendo consumida para as perdas elétricas e mecânicas e para o movimento da carga. Tá? Se não tiverem perdas, vai ser só o movimento da carga. Tranquilo? Só que a gente sempre na prática nós temos as perdas elétricas ali e as perdas mecânicas também.
Então tá aqui a explicação disso, tá? É, aqui acrescentar um 3, ó, naquela expressão que eu mostrei para vocês agora. Tem um 3 aí, ó, certo? Porque o motor é trifásico, tá? Então, se eu quiser saber dessa potência que está indo lá para o meu rotor, tá? A gente multiplica por 3, que é 1 por fase. Essa potência, gente, que vai para o rotor, a gente também chama potência que atravessa o entreferro, ou simplesmente potência de entreferro. Tá? Potência de entreferro. Olha o nosso circuito agora. E olha isso. Aqui, gente, é útil às vezes a gente separar o termo que é responsável só pelas perdas elétricas. É o que eu fiz aqui, ó. Desse primeiro termo aqui, ó, R2 sobre S, eu vou tirar daqui só o R. Vou tirar daqui só o R, vai restar alguma coisa aqui. Quando eu coloco tiro só o R e deixo aquele em série, que é o que eu fiz aqui, ó, o que é que resta aqui? Aqui vai restar 1 menos S sobre S. 1 menos S sobre S, ou seja, 1 menos escorregamento sobre escorregamento. É o que resta aqui. Agora as perdas estão só em R. Eu consigo calcular as perdas isoladamente. R2 vezes I2 ao quadrado. Tá? As perdas lá no rotor. E isso aqui vai representar apenas a potência que é convertida em potência mecânica. Ou simplesmente potência convertida. Tá? Gente, aqui eu coloquei uma maneira de deduzir isso aqui, tá? Aqui, por exemplo, R2 sobre S. O que eu fiz? Peguei R2 sobre S. R2 sobre S está aqui. É igual a R2 sobre S. Aí eu coloquei menos R, menos R2, mais R2. Isso aqui é interessante. Não é obrigatório saber disso aqui não, mas é bom mostrar onde é que vem, né? R2, um negativo e um positivo. Isso aqui não muda nada, né? Isso aqui é zero. Então essa igualdade está correta. Só que eu faço o seguinte, eu pego isso aqui, ó, esses dois termos, e agrupo eles dois, né? Tiro o MMC aqui, tá? E obtenho isso aqui. E fica o R2 sozinho. Aí fica R2 sobre S é igual a tudo, esses dois termos aqui. A soma desses dois termos. Se é uma soma é porque os dois estão em série. Então esse termo aqui ele é igual a um resistor R2 em série com esse outro resistor aqui, que depende do escorregamento. Aí com base nisso eu posso montar esse outro circuito. Tá? Mas a ideia intuitiva é essa, é extrair o R2 lá do circuito anterior, colocar aqui sozinho e verificar o que é que sobra. A ideia é a mesma. Tranquilo? Então esse aqui é o nosso circuito final. Tá? É o nosso circuito final. Tá? E é esse circuito aqui que a gente utiliza para analisar o nosso motor de indução. É um circuito por fase, tá? Então tudo que a gente achar aqui em termos de potência, a gente precisa multiplicar por 3. Ok? A gente precisa multiplicar por 3. Todos esses valores aqui, eles podem ser obtidos em testes. E nos testes, gente, a gente já acha o R2, o X2, tá? O R2 normalmente aqui, o R1, X1, tudo já no primário. A gente não acha ele em secundário, a gente acha, nos testes já acha tudo no primário. Tá? Ok? Beleza. Agora a gente vai ver como é que se dá o fluxo de potência desde a entrada do motor até essa potência chegar na carga. Então tem essa seta aqui, ó, que vai da esquerda para a direita. Aqui seria a potência que você está aplicando através dos cabos lá no motor. Tá? Como é trifásico, a gente tem uma forma da potência trifásica. Em vez de ser somente V vezes I, aí
falta ainda o fator de potência. V vezes I vezes o fator de potência, porque nossa corrente é alternada, tá? Então a fórmula V vezes I precisa incluir ali um termo a mais, que é o fator de potência. Então V vezes I vezes o fator de potência entra também o termo raiz de 3. E essa tensão aqui, e essa corrente, são tensões e correntes que entram no motor. É a corrente que passa no cabo, a gente chama de corrente de linha. Tá? Não é uma corrente lá no enrolamento, é uma corrente que entra pelo cabo. Você pega ali o cabo do motor, mede a corrente com um alicate em ampérimento, por exemplo. E essa tensão aqui é a tensão dos terminais. Nesses 3 cabos, você pega um cabo com outro, mede a tensão, qualquer um dos cabos, são 3 cabos ali, e verifica qual é essa tensão. E o fator de potência está indicado na placa do motor. Tá? Multipliquei por raiz de 3, tá? Essa é uma fórmula importantíssima, gente, também. Cai em qualquer prova de concurso da área de vocês, cai essa equação aqui. Essa aqui é a equação da potência trifásica, potência ativa trifásica. Tá? Ok, entra essa potência, aí ao longo do motor, quando ela vai se transferindo ali dentro, uma parte deve ser subtraída, isso aqui vai subtraindo em potência, tá? Quando está uma setinha para baixo, significa que essas potências aqui são perdidas. Então aqui eu perco um pouco lá no cobre do estator, que é o enrolamento, aí fica menor. Eu perco um pouquinho por causa das perdas do núcleo, esterese magnética, correntes parasitas. Aí sobra o que? Ela vai atravessar o entreferro. Lembra da potência do entreferro? A gente vai voltar para o circuito e vai ver quem é o cara que está. A gente até falou já, né? O cara que é responsável por medir, por nos informar o valor dessa potência. Está aqui, olha. A potência do entreferro. É a potência que atravessa o estator para o entreferro. Olhar no rotor, né? A potência já atravessou o entreferro, está no rotor agora. Eu também tenho perdas no enrolamento do rotor, ou no enrolamento ou nas barras, tá? É esse cara aqui, ó, esse termo. Essa potência já fica menor. E agora sobra o quê? A energia que vai ser convertida em energia mecânica. Nessa etapa aqui, ó, que a potência é convertida em energia mecânica. E essa energia mecânica, ela vai ter agora as perdas mecânicas para serem subtraídas dela. Tá? Uma pergunta aqui de Rômulo. O raiz de 3 é por conta do pico de energia? Não, esse raiz de 3, gente, é por causa da configuração do circuito, das ligações das fases do motor. No caso, você está confundindo com a raiz de 2, a tensão de pico de raiz de 2, né, que é se a tensão o valor RMS, quando você multiplica por raiz de 2, você obtém o valor de pico. A raiz de 2 vezes o valor eficaz é igual ao valor de pico da senoide, né? Só que nesse caso, esse raiz de 3 aqui é por causa das ligações estrela-triângulo, tá? Estrela-triângulo do motor. A tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Ok? Então, gente, aqui nessa etapa, a potência convertida, tá? Aqui a gente já viu no segundo circuito que eu mostrei quem é o responsável por medir, nos informar essa potência aqui. Tá? Ele também depende do escorregamento. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. A potência do entreferro é esse aqui. Ok, aqui a potência já é mecânica. E agora eu preciso vencer as perdas mecânicas. Tá? Quais são as perdas mecânicas? Seria o atrito, subtrai aqui. Seria as perdas diversas, outras perdas que a gente não consegue descrever aqui todas as perdas que tem. Não consegue descrever todas as perdas mecânicas. Mas existem algumas outras perdas que a gente agrupa todas e chamam de perdas diversas. Tá? Perdas diversas ou perdas suplementares. Depois que elas saem daqui, a gente tem a potência realmente que vale para a saída no eixo do motor, que é essa potência que movimenta a carga.
Aí tem essa fórmula aqui que eu acho que, não sei se vocês já viram em algum lugar, mas eu acho que eu falei na aula anterior também. A potência, em termos mecânicos, tá? Se eu quiser saber quanta potência está girando ali no eixo do motor, eu pego a velocidade ali em radianos por segundo dele e multiplico pelo torque, que é a força que está sendo exercida ali para girar. Então, torque vezes a velocidade mecânica ali, ó, que é a velocidade mecânica. Eu tenho a potência de saída. Isso aqui dá potência ativa em watts. Tá? Geralmente no motor, o que é informado no motor é essa potência aqui, nos dados de placa dele. Tá? Essa potência que é informada e geralmente é em HP, horsepower, tá? HP. Ou então em CV. Geralmente faz isso mesmo, viu, gente? A gente costuma ignorar ou já informa para vocês a potência, as perdas por atrito, ventilação e suplementares são informados ali. São tanto. Você não precisa calcular 1000 watts, 1500 watts. Vocês só fazem subtrair aqui, ó. Essa potência convertida, subtrai elas e acha a potência de saída. Ou às vezes a gente diz, não tem, essas perdas não existem, o motor ele é muito bem lubrificado, o ventilador dele não consome nenhum tipo não oferece nenhuma resistência, porque ele é grande demais, ou é pequeno demais, no caso, e a potência que se converte vai totalmente para a saída. Ok, vamos. Aqui são alguns casos particulares. Ó. No caso anterior, mostrei que tem essas duas perdas aqui. Ó. O que aqui é perda, efetivamente, aqui que eu consigo simplificar. As perdas elétricas aqui, ó, dessas três, eu consigo simplificar essa, porque essa perda no núcleo, gente, ela depende da velocidade do motor. As perdas no cobre de Sator é o enrolamento, tá? É a resistência de enrolamento, beleza? No rotor também, é a resistência de enrolamento. Então, as perdas no núcleo aqui, essas perdas aqui em específico, que é esterese magnética, correntes parasitas, depende da indução, depende da velocidade do motor. A indução depende da frequência, depende da velocidade. Na partida, essas perdas aqui vão ser altas. Na partida, a perda do núcleo ela é grande. Quando o motor se aproxima da velocidade síncrona, ela cai quase nenhuma, quase nada. E essas perdas aqui mecânicas, elas aumentam com a velocidade. Essa aqui cai com a velocidade, essa aqui aumenta com a velocidade. Ela começa a zero, mas conforme o motor vai acelerando, fica mais difícil de girar. Um ventilador, por exemplo, se você ligar um ventilador, ele vai acelerar, tá? Vai atingir a velocidade, e quanto mais ele gira, mais difícil é dele girar. Tá? Quanto mais ele gira, esse é o paradoxo, quanto mais ele gira, mais difícil ele de girar, porque esse atrito que o ar exerce ali vai ficar mais difícil, né? Para ele aumentar a velocidade dele. Então temos dois termos, um que cai com a velocidade e um que aumenta com a velocidade. Se eu somasse os dois, eu ficaria ali com uma coisa mais ou menos constante. Correto? Um está caindo e outro está subindo o tom. Na soma dá uma coisa constante. Certo? Então, o que eu faço? A gente pega as perdas no núcleo, agrupa e chama simplesmente de perdas rotacionais. E subtrai aqui. Ó. Tá? Onde esse P rotacional aqui, P hot, seria esse somatório aqui todinho, que geralmente é informado como um valor único, assim, 1000 watts, 500 watts, não precisa sair, a não ser que ele informasse separadamente, atrito, suplementar, ventilação, aí você tem que somar, mas geralmente não tem uma forma para calcular a potência, as perdas por atrito, nenhuma forma para esse aqui, nem para esse aqui. Esse aqui tem, isso aqui que a gente consegue ver, tá? Isso aqui a gente consegue ver. A gente vai e soma isso aqui e chama de perdas rotacionais. Eu falei que tem como calcular isso aqui porque se a gente olhar no circuito elétrico aqui, ó, é esse cara aqui, né? RC. Então seria, aqui a gente tem a tensão E1, pode até achar a corrente também. Tensão E1,
E tem tensão e resistência. Dá para aplicar aquela fórmula, né? V ao quadrado sobre R. No caso, seria 1 ao quadrado sobre RC. Multiplica por 3, a gente teria as perdas de núcleo, né, do motor completo. Ok. O que mais, né? Vamos lá. Okay. Essa informação também, a gente costuma sempre agrupar aqui. Aqui é uma informação que realmente eu não vi acontecer. Essa informação eu coloquei aqui porque eu vi no livro, mas eu não. Os exemplos que ele dá, geralmente não aplica isso aqui não, tá? Mas eu coloquei aqui, enfim, porque você consegue agrupar as duas perdas novamente, agrupar as perdas rotacionais com as perdas de núcleo e colocar ela aqui no finalzinho. Sem problema nenhum. Tem esse termo aqui também, gente, aparece aqui, tá? Porque aqui já tem um torque. Esse torque aqui é maior que esse torque final, tá? Esse torque aqui, a gente chama de torque induzido, ele é maior que esse. Porque esse torque aqui, ele serve também para suprir essas perdas rotacionais aqui. Tá? Onde é que está isso aqui no motor? No motor a gente não consegue separar esse torque induzido, não. A gente consegue só pegar isso aqui. Só isso aqui. Torque induzido a gente não consegue medir ele separadamente. Tá? Isso aqui é um valor teórico. Ok, vamos ver aqui algumas fórmulas, tá? Potência de entrada aqui, tá? Potência de saída, a gente consegue, com base nisso, só na potência de entrada, por exemplo, se eu quiser calcular a corrente, eu posso olhar os dados de placa do motor, vejo ali a potência. Sei que o motor opera, por exemplo, a 380 volts. Sei o fator de potência dele, consigo calcular a corrente. Basta isolar a corrente aqui. Certo? Se eu tiver como medir a tensão, como medir a corrente, e o fator de potência, eu consigo calcular a potência de entrada. Tá? Então aqui, por exemplo, isolei a corrente, né? Essa corrente L aqui, se o motor estiver ligado em Y, em estrela, calcula assim diretamente. Em delta também. Em delta também consegue também, tá? É a mesma coisa. Certo rendimento é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Você pode colocar um 100 aqui, vezes 100, para poder dar em percentual. Então, o máximo valor que a gente poderia ter em teoria seria 100%. Mas os motores que hoje em dia, a gente viu lá no anterior, chega a mais ou menos 95%, né? 95, 96%. A gente viu isso lá na aula anterior, no slide anterior. Certo? Essa fórmula aqui também pode ser transformada nessa. Ó. Tá? Essa forma aqui de cima pode ser transformada nessa. Eu sei que a potência de saída é a potência de entrada menos as perdas. Todas essas perdas aqui. E quando a gente só substitui aqui em cima, a gente consegue deduzir isso aqui. Ó. 1 menos perda sobre potência de entrada. É uma maneira também. E lá no final, o torque, né? Saída do torque de carga. Se quiser calcular o torque de carga, potência de saída dividido pela velocidade. Geralmente, os dados de placa são informados isso aqui. É informado essa potência de saída. Você consegue saber o torque. Ok? Agora, essa velocidade mecânica aqui, a gente tem que calcular ela. A gente sabe a velocidade do motor, mas é dado em RPM, tá? Os dados de placa. Para saber isso em radianos por segundo, né? A gente precisa dividir por 60 esse RPM para ficar rotações por segundo. Depois a gente multiplica por 2π. É isso aqui, ó. 2π vezes. Aí aqui tem que ser a velocidade em rotações por minuto, né? A gente pega a nossa velocidade em rotações por minuto e divide por 60. A gente acha essa velocidade mecânica ali em radianos por segundo. Ok?
Fazer um exemplozinho, né? Parece complicado. Vamos ler aqui para a gente ver. Parece complicado. Eu apertei. Sai aqui de novo. Um motor de indução trifásico, 480 volts. 480 mesmo? 480 volts. 60 Hz. 50 HP. Está usando 60 amperes com fator de potência indutivo de 0,85. As perdas no cobre do extrator são de 2 kW. As perdas no cobre do rotor são de 700 watts. As perdas por atrito de ventilação são 600 watts. As perdas no núcleo de 1800 watts. E as perdas suplementares são desprezíveis. Determine potência que atravessa o interferro, potência convertida, potência de saída, eficiência do motor. O texto assim já nos dá, parece ser muito complicado. Parece muito complicado. Mas só esse gráfico aqui nos ajuda, tá? Esse gráfico aqui nos ajuda. Se eu souber a potência centrada e quiser saber a potência do interferro, eu tenho que só pegar a potência centrada e subtrair. Potência centrada menos perdas no cobre do extrator. Depois subtraio perdas no núcleo. Achei a potência do interferro. Se eu quiser saber a potência convertida, aí eu subtraio mais uma vez, acho a potência convertida. Subtraio isso aqui, né, que seria as perdas no cobre do rotor, acho a potência convertida. Aí se eu subtrair ainda mais as perdas rotacionais, eu vou chegar à potência de saída. É só soma e explicação. Se eu tiver aqui, por exemplo, quiser saber quanto é a potência convertida, eu somo, né? Potência de saída mais perdas rotacionais. Acho a potência convertida. Se eu quiser saber a potência do interferro, pego a potência convertida, soma as perdas no cobre do rotor. Se eu quiser saber a potência centrada, eu vou somando perdas do núcleo mais perdas no cobre do extrator. Eu posso ir numa direção, como voltar também. Tá? Vamos lá, né? Eu vou colocar a resposta aqui, mas vou explicar pausadamente para a gente conseguir entender o que foi feito, né? Potência de entrada. Potência de entrada. Aqui as informações que ele dá aqui ó, na tela, no enunciado, já nos ajuda a responder. A fórmula é raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, fator de potência. Tá? Então aqui, raiz de 3, 480, 60 amperes, né? 0,85. Multiplico isso aqui, tá? Acho esse valor. Aqui já está em quilowatts, tá? Se eu multiplicar isso aí, vai achar em watts. Aí multiplico por 1000, fica em quilowatts. Isso aqui seria a potência que entra no motor. Galera, tem essa informação aqui, a falta de potência indutiva. Indutivo porque ali a gente tem enrolamentos, né? No rotor nós temos enrolamentos. Então isso significa que ele vai atrasar a corrente. A corrente tem um ângulo, né? Em relação à tensão. Então, quando a gente alimenta alguma coisa que é indutiva, que tem indutores, esses indutores vão causar um atraso. Isso é efeito da reatância do motor. Aquele conjunto de reatância do motor causa esse atraso. Então, se fosse um capacitor, ele colocaria capacitivo, porque ele causaria um atraso na tensão ao invés de na corrente. Mas é muito raro ter uma carga como essa. Normalmente essas cargas são bancos de capacitores. A maioria das cargas em peso são indutivas. Ok, aplicou aqui, achamos a potência centrada. Agora vamos achar a potência do interferro. Para achar a potência do interferro, a gente, olha, vamos botar aqui para o gráfico. Subtrai essas duas aqui, ó. Perdas no cobre e as perdas no núcleo. Ele informa isso na questão. As perdas no cobre, o estator são 2 kW. As perdas no núcleo, aqui, 1800. Então, peguei 42.4, subtraí 2, subtraí 1.8, achei 38.6. Isso aqui é a potência do interferro. Lembrando, a potência do interferro é o quê? É a potência que sai do estator
para o rotor, pelo entreferro. Tá? Imagine o motor girando, tem um espaço vazio entre o rotor e o estator, e a potência que atravessa ali, chega no rotor, é uma potência que a gente chama de potência do entreferro, que é esse valor aqui. Agora ele pede para a gente calcular a potência convertida. Vou olhar para o gráfico novamente aqui. Ó. Potência convertida está aqui. A gente tem essa aqui. Então, se a gente subtrair as perdas no cobre do rotor, a gente acha a potência convertida. Então, vai ser esse cara menos esse aqui. Então, potência de entreferro menos perdas no cobre do rotor. 38,6 menos 0,7. Aqui está 700 as perdas no cobre do rotor. Então, transformando em quilowatts, fica 0,7. Basta dividir por 1000 aqui, né? Então, isso aqui dá 37,9 kW. Isso aqui é o que está sendo convertido em potência mecânica, tá? Ok? Esse é aquele resistor lá. Resistor que multiplica 1 menos S sobre S. Tá? A potência de saída. A potência de saída já é essa potência que a gente acha aqui do convertida, né? A potência convertida, que é 37,9, menos as perdas por atrito e ventilação, que é 600 watts, ou 0,6. Tá? Faz essa subtração, a gente acha 37,3 kW. Aparece aqui ó, em HP, ó, que é exatamente a potência de saída do motor, 50 HP. Essa conversão a gente vai dividir por mais ou menos 146. Mais ou menos 146, dá aproximadamente 50 watts, 50 HP. Rendimento. Rendimento é a potência de saída, que é 37,3 kW, dividido por 38,6 kW. A gente acha o nosso motor com um rendimento de 87,97%. Tá? 87,97%. É um rendimento razoável, tá? Para os motores mais modernos. Depende muito do tipo do motor, tá? Isso aí, gente. O tamanho do motor também influencia bastante. Não é que seja ruim, não, né? Se tem ideia, o motor a combustão gira em torno de 30% do rendimento. Uma coisa muito, muito baixa. Motor de carro, né? 30%. 30, 40%. Pronto, agora a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá, só que olhando o circuito. Nessa questão aqui, ó, a gente achou estudos aqui, foi só olhando o gráfico, né? Só olhando esse fluxo aqui, esse diagrama. A gente pode, se a gente tiver os parâmetros do motor, os parâmetros são o quê? É as resistências, os valores da resistência, tá? Da reatância. Se tiver esses parâmetros aqui, a gente consegue também fazer a mesma coisa usando os parâmetros. Por exemplo, né? Essa tensão de fase aqui, ó, a forma que eu falei, né? A tensão de linha dividida por raiz de 3. Tá? Tensão de linha dividida por raiz de 3. Se eu quiser calcular essa corrente, aí eu acho a impedância equivalente, que aí isso aqui dá trabalho. Né? Isso aqui dá um trabalho desgraçado de fazer. Porque não é só, os valores são números complexos aqui. Ó. Tem J, tá? Tem J aqui. Ó. Então não é só somar. Não é só somar esse com esse não e depois tirar o paralelo não. Não é só isso não. Você tem que transformar isso aqui para a forma adequada, para a forma polar. Depois tirar o paralelo. Transforma na forma retangular. Soma com esse cara aqui. Acha a impedância equivalente. Aí aplica a lei de Ohm. Tensão sobre impedância. Aí acha a corrente 1. Tá? Eu coloquei aqui, ó. A fórmula geral é uma fórmula geral, isso aqui, para esse modelo, né? Para esse circuito aqui. Um R2 sobre S. Se quiser o outro modelo, eu tenho que mudar uma coisinha aqui. Mudar isso aqui. Mas o que é isso, né? Esses dois caras aqui estão em série com esse paralelo aqui, todinho.
esses dois elementos já estão em série, né? Mas aqui ele está em série com esse paralelo aqui. Vou colocar aqui a caneta novamente. Paralelo, paralelo. Aqui, esses dois estão em série, né? Esse x2 com R2 estão em série. Mas, quando eu fizer a soma aqui, ó. Quando eu fizer essa soma menor aqui, que isso aqui dá... Estão em série. Vai ficar R2 sobre S. Tá aqui, ó. R2 sobre S mais JX2. Então, está em série, mas está em paralelo. Está em paralelo com JXM e com RC. Aí aqui, gente, eu coloquei, não sei se vocês já viram isso, mas isso aqui significa paralelo, tá? Ó. RC paralelo com JXM, paralelo com R2 sobre S mais JX2. Tá? Esse paralelo aqui, vocês aprenderam a calcular o paralelo, né? Com dois resistores, né? Se tiver dois resistores, eu estou desenhando com o mouse, tá? Tem um resistor R1, o resistor R2. Se você saber o paralelo dos dois, eu faço R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, né? Beleza? Se eu quiser tiver mais de duas resistências, aí eu tenho que, depois que eu pegar esses dois paralelos, se tivesse mais uma resistência aqui, ó, no R3, aí depois que eu tirasse essas duas, ia fazer a mesma coisa com esse resultado aqui que eu obtive, esses dois, com o R3. Ia ficar, vamos chamar isso aqui de R, esse valor que a gente achou aqui de R, tá? Então vai ficar R vezes R3 sobre R mais R3. Ok? Ou seja, eu vou agrupando de duas em duas. Pode ser feito assim também, sem problema nenhum. Mas tem um jeito também que eu acho mais simples. Tá? Aqui eu posso fazer os três direto. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Somo os inversos. Eu estou somando aqui o que? As condutâncias. Condutância em paralelo eu somo. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Ó. Condutância é inversa à resistência. Né? Então, a condutância em paralelo eu somo. Por isso que às vezes é vantajoso usar condutâncias. Isso aqui é igual à admitância. Lá de Y. A admitância é equivalente. Tá? Se eu quiser saber a impedância equivalente, eu inverto a admitância. Certo? Inverto a admitância. Que é exatamente o que está escrito aqui. Ó. Só que eu coloquei a forma todinha já. 1 sobre a admitância equivalente, que é esse aqui de baixo, ó. Tudo isso aqui embaixo, é a admitância equivalente, que é basicamente a soma dos inversos, ó, dos elementos que estão em paralelo. 1 sobre RC, mais 1 sobre JXN, mais 1 sobre R2 sobre S, mais JXS. Esse S aqui está maiúsculo, mas é minúsculo, tá? Então, olha só. Essa forma aqui, no caso, R1, R2 e R3, tá? Então, a admitância é isso, gente. É a soma aqui, ó, dos elementos que estão em paralelo. RC, JXM e esses dois aqui que estão em série. Não vai colocar 1 sobre X2 mais 1 sobre R2 sobre S, não. Esses dois já estão em série. Então, é o série que eu coloco aqui no denominador, tá vendo? É o série que eu coloco. A série ali, a soma das duas logo. Se eu colocar 1 sobre esse termo depois 1 sobre esse outro, dá errado a conta. Tá? Dá errado. Então, preste atenção, que o que eu inverto é o cara que está no ramo. Se tiver mais de um, tem que somar os dois primeiro. Tá? Que é o caso desses dois elementos aqui. Então, gente, se vocês encontrarem um monte de resistência em série, vá na fé, que é só somar as condutâncias e depois você achar a condutância equivalente. Aí você inverte essa condutância equivalente e você acha a resistência equivalente. Mesma coisa vale para a impedância. Tá?
Isso é bom porque às vezes você encontra um circuito com um monte de resistor em série. Um monte mesmo. O que mais aqui, meu Deus? Ok, né? Isso aqui foi para achar a corrente, né? Isso aqui é para achar a corrente. Corrente é tensão sobre a impedância equivalente. Acha a corrente. E essa corrente aqui, por exemplo, eu posso usar ela para calcular as perdas aqui ó, no cobre do estator, que é esse cara aqui do lado no diagrama, é esse aqui, ó, perdas no cobre do estator. E também as perdas, não sei se não dá não, só as perdas no cobre do estator, quer ver? Isso, as perdas no cobre do estator, tá aqui. Aí eu multiplico por 3, porque né, isso aqui é um circuito para uma fase, então as 3 fases combinadas tem que multiplicar por 3. E as perdas do núcleo, essa tensão ao quadrado, ó, é 1 ao quadrado dividido por RC vezes 3. Tá? O I1 serviria para isso. Tem algum outro motivo de eu usar o I1? Quando eu calcular a impedância equivalente, a impedância equivalente vai ter um módulo e vai ter um ângulo, tá? A impedância equivalente ela vai ter um módulo e vai ter um ângulo. O cosseno desse ângulo aqui, cosseno desse ângulo é o fator de potência do motor. Tá? Cosseno desse ângulo é o fator de potência do motor. Cosseno do ângulo da impedância equivalente ou impedância total é o fator de potência. Tá? Ok, continuando. Eu coloquei os dois circuitos agora, um abaixo do outro, para a gente poder calcular mais perdas mais informações relacionadas com aquele diagrama. Tá? No circuito de cima, esse termo aqui só nos informa a potência do interferno. Aí quando eu separo ele em dois termos, eu consigo achar as perdas de cobre isoladamente ou então a potência convertida. Tá? Eu souber I2, multiplico isso aqui, R2 vezes 2 ao quadrado, tá aqui, ó. R2 vezes 2 ao quadrado, vezes 3, isso aqui é igual às perdas no cobre do rotor. As perdas no cobre do rotor, a gente viu, né? Lá no diagrama, é isso aqui, ó. Vou ter colocado a imagem também, né? Para ficar mais fácil. Perdas no cobre do rotor é isso aqui, ó. Certo? Potência no cobre, perdas no cobre do rotor. É esse cara aqui. Então, olha para cá, né? Isso aqui em cima eu coloquei, né? Eu coloquei as formas que a gente já havia explicado, né? Para achar a potência interferro naquele fluxo lá, só subtraindo as perdas, né? Tem a potência que entra aqui, ó. Subtrai essa perda aqui, subtraio essa, acho a potência interferro, que seria nesse lugar aqui, que está entrando aqui no rotor. Então, isso aqui, vezes a corrente 2 ao quadrado, eu teria a potência do interferro. R2 sobre S vezes 3, né, porque é 3 fases, vezes o I2 ao quadrado. Quando eu olho para essas duas formas aqui, ó, essa e essa, o que é que está diferente? Qual é a mudança de uma para a outra? É só o denominador aqui. Então, olha só. Se eu pegar essa potência de interferro e multiplicar por S, aqui em cima, se eu multiplicar aqui por S, o mouse está controlando que está clicando direito. Isso aqui é um S, tá? Se eu multiplicar por S, eu vou cortar esse aqui, né, ó, com S.
Aí fica o quê? Fica só esse termo aqui, que é a potência, que são as perdas no cobre do rotor. Ou seja, S vezes a potência de interferro é igual às perdas no cobre do rotor. Depende do escorregamento. Beleza? Vamos olhar agora para essa imagem de baixo. Aqui eu tenho uma potência convertida, né? Então, se eu multiplicar isso aqui pela corrente I2 ao quadrado, isso vezes a corrente I2 ao quadrado, eu vou obter a minha potência convertida. Eu separei daqui de cima o R2, né? Então as perdas estão aqui. Aqui é só a potência convertida em potência mecânica. Então, se eu multiplicar por esse cara por I2 ao quadrado e depois por 3, porque são 3 fases, eu vou obter a potência convertida. Então, aqui é a equação. Agora, observe aqui novamente. Vou pegar aqui novamente a caneta, antes eu vou apagar o que eu fiz aqui em cima. Olha só, se eu multiplicar aqui em cima por 1 menos S, vai ficar igual essa fórmula aqui, né? É igual. Ou seja, potência de interferro vezes 1 menos S é igual à potência convertida. Tá? Aqui é a fórmula. Tranquilo? Aqui é outra maneira de eu calcular a potência convertida, né? Eu já expliquei, né? Se eu tiver a potência de saída, somar as perdas rotacionais, eu acho a potência convertida. Tranquilo, gente? Isso aqui é explicando um pouquinho mais do torque, né? A questão do torque. Já falei que o torque de carga é essa fórmula aqui, ó. Potência de saída sobre a velocidade mecânica em radianos por segundo. Esse gráfico aqui está mostrando mais ou menos o que acontece ali, né? Eu tenho um torque induzido, que esse torque induzido é usando a potência convertida, tá? Ó, sobre a velocidade angular mecânica. Velocidade mecânica em radianos por segundo. Então ele é maior, porque ele tem que vencer. Ele tem que vencer as perdas rotacionais e a carga. Tá? Tem que vencer esses dois aí. Aqui eu coloquei uma fórmula a mais para esse torque induzido aqui, esse grandão e tal. Eu sei que a potência convertida, a gente acabou de achar a potência convertida, é 1 menos S vezes a potência entre ferro, né? Potência entre ferro, 1 menos S vezes a potência entre ferro é igual à potência convertida. 1 menos S vezes a velocidade angular, a velocidade mecânica, é igual à velocidade do campo girante. Tá? Espera aí, gente, deixa eu só confirmar isso aqui, eu acho que tem um problema aqui. Não é bem assim, não. Acho que eu errei a equação. Vamos lá. Vou conferir aqui. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Quando eu faço isso aqui, gente, fica... Ah, já sei o que eu errei. É isso aqui. Eu errei. Então, 1 menos S vezes a velocidade síncrona em radianos por segundo é igual a essa velocidade mecânica aqui. Tá? Então, agora ficou 1 sobre S, 1 menos S em cima, 1 menos S embaixo, corto. Aí eu simplifico, ó. Eu tenho duas formas de calcular o torque induzido. Esse e esse aqui. Qualquer um dos dois serve, tá? E depende qual mais rápido ali, no momento da questão, né? Que estou fazendo a questão, qual mais apropriado. Aí, aquilo que
Nossa amiga aqui falou, né? Fazer igual os professores de física, despreza o atrito. Nesse caso, quando desprezo o atrito, fico com o torque induzido igual ao torque de carga. Tá? Eita, agora é um exemplo para encerrar a aula. Para encerrar mesmo. Falta só alguns lá. Isso aqui é a solução, né? Olha, gente, então, enunciado. Motor de indução de 460 volts, 25 HP, 60 Hz, 4 polos, ligado em Y, tem os seguintes parâmetros. Aí ele informa todos os parâmetros. Menos, aqui ele informa R1, R2, X1, X2, Xn. Falta um parâmetro aqui, que é o RC. Ele não informou. Então isso significa que ele vai desprezar aquele ramo das correntes parasitas e da esterese magnética. É isso que ele está fazendo, tá? Aí ele fala, as perdas rotacionais. Aí não despreza as perdas rotacionais. Ele coloca 1.100 watts. Elas são constantes e combinadas com as perdas de núcleo. Beleza. Combinou aí perdas rotacionais com perdas de núcleo. Diz que tudo isso aí é 1.100 watts. Aí ele faz a pergunta, né? Para escorregamento igual a 2,2%, dado em percentual, então tem que dividir por 100 para poder usar nas fórmulas, tá? Na tensão e frequências nominais, calcule, que é para ter uma vírgula, né? Ou determine, né? A velocidade do motor, a corrente no rotor, fator de potência, potência convertida em potência saída, torque induzido, torque de carga e eficiência. Então, pedir logo tudo aqui, tá? Vamos ver como é que ficaria isso aqui no circuito equivalente. Coloquei os valores aqui, ó. O R1, X1, X2. Aqui eu coloquei R2 sobre S, por isso que eu não fiz a divisão. Eu coloquei o R2 aqui em cima e o S aqui embaixo, é uma fração. O XM aqui. E a tensão de fase aqui, né? Ó. 460 dividido por raiz de 3. O RC, o RC, gente, é como se fosse um circuito aberto aqui, tá? Por isso eu não coloquei. O circuito aberto não vai nenhuma corrente para ele, né? Então está desprezado esse ramo aqui. Agora só um parênteses aqui novamente, gente. Quando a gente diz que, no caso a gente fala assim, ó, desprezei o RC. Na nossa cabeça talvez fique um pouquinho confuso, porque quando a gente despreza uma coisa porque ela é muito pequena, né? Insignificante. A gente está desprezando o RC aqui, não é porque ele é muito pequeno, é porque a corrente que vai para ele é muito pequena. É a corrente que vai para ele, estaria nesse ramo aqui, ó. Vou voltar para cá. É a corrente que vai nesse ramo aqui, ó, que é pequena demais comparada com essa. Então esse ramo sai daqui. Mas na verdade, o RC, para a gente poder fazer isso aqui, ele precisa ser muito grande comparado ao XM. Certo? Então, o insignificante aqui é a corrente que vem para ele, tá? Não é o RC, não. É a corrente que vem para ele. É como se tivesse, então, um circuito aberto aqui. Ok? É para ter feito isso naqueles slides lá do fluxo. Vou lembrar de fazer isso depois. Clicando aqui, vai lá para o slide. Descobri isso hoje, galera. Que massa. Então, como é que eu calculo Z aqui? Aquela fórmula, né? Eu coloquei já as contas aqui todinha, tá? Fiz aquela calculadora que eu indiquei para vocês. Eu não sei se foi para vocês. Acabou o seu turno, não foi? Voltou o seu turno, Romulo? Hipercalque. Tá? Indiquei para vocês aí. Ela faz isso aqui rapidinho. Você coloca, inclusive pode colocar toda a expressão que ela faz a conta para você. Já em forma na polar, já em forma na retangular. Agora cuidado aqui, tá? Quando tem um denominador, tem que colocar o denominador entre parênteses e tudo está aqui dentro. Se eu colocar assim parênteses, ele entende que o J vai estar no numerador, por exemplo. Ou aqui nessa soma. A soma tem que colocar um parênteses aqui também, tá? Então, cuidado. Se eu usar a calculadora, ou faz separadamente, começa por aqui, depois divide 1 por esse resultado, depois faz 1 sobre 26, aí soma, aí depois divide de novo.
Faça com calma. Não fazer tudo uma vez pode errar. Fiz só esse paralelo aqui. Depois somei com isso aqui. Vou ver o resultado. Que resultado é esse aqui? Esse aqui é essa conta na forma polar, tá? Na forma polar. Na forma retangular. Converto em forma polar, tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é o ângulo. Se eu tirar a cosseno aqui, vai dar o fator de potência. A corrente... certo. Aqui eu faço o seguinte. Não, isso aqui não é fator de potência ainda não, tá, gente? Eu tenho que somar ainda com esses dois aqui, que é esses dois elementos aqui. Quando eu somo, eu acho isso aqui. Aqui sim. Esse ângulo aqui é o fator de potência. Ok? Ok, nós vamos... Isso aqui é para calcular a corrente 1. Para calcular a corrente 1. Vamos ver aqui, né? Não é aqui não. Volta. Ele quer... Eu vou precisar calcular o fator de potência. Então, eu calculei aquele Z aqui logo. Mas, primeiramente, é calcular a velocidade. E depois a corrente no rotor. Corrente no rotor. Vou fazer isso aqui, vamos lá. A velocidade, né, ó, começo lá pela velocidade síncrona. 120, né, olhando para cá. Né? Aqui tem muita coisa, mas vamos com calma, só olhando para a primeira linha. Ele quer saber a velocidade. Para calcular a velocidade, a forma da velocidade do motor é essa aqui, ó. 1 menos S vezes a velocidade síncrona. A fórmula do rotor é essa aqui. A velocidade do motor. 1 menos S vezes a velocidade síncrona. Eu tenho S, mas não tenho a velocidade síncrona. Eu calculo aqui. 120 vezes FSE sobre T. Isso aqui é a frequência da rede. 60 Hz. Substituo. Achei aqui 1800 RPM. Já calculei isso aqui em radianos por segundo. Aqui. Agora vamos substituir aqui. Substituindo aqui. 1800 vezes 1 menos S. O S é 0,02. O S é 2,2%. Então o S não está aqui escrito, né? Tá aqui. 0,022. Tá? Então 1 menos isso daria 0,978. Quando eu multiplico por 1800, né, que é a velocidade síncrona, eu tenho que o rotor vai chegar nessa velocidade aqui. Tá? É o nome do programa que eu achei que tivesse ido, mas não foi não, foi agora. E aqui em radianos por segundo. Ok? Aí, ok, isso aqui já foi a velocidade, né? Duas unidades diferentes. Se eu quiser saber a corrente, eu vou precisar do Z aqui. Eu calculei lá em cima o Z aqui. Então, eu faço a tensão de fase sobre corrente, sobre a impedância equivalente. Então, faço essas contas aqui. A tensão de fase é 460 por raiz de 3. Isso aqui a gente obteve anteriormente. Divide um pelo outro. Tá? A gente encontra 18,88 e o ângulo menos 33. Ou seja, a corrente está atrasada da tensão de fase em 33,68 graus. Se tirar o cosseno disso aqui, é o próximo item que ele pede, ó, ele obtém o fator de potência de todo o motor, 0,83. Tá? A potência de entrada, a gente sabe que é VL e L, fator de potência. Tá? VL e L, fator de potência. Vezes raiz de 3. Raiz de 3, 460, a corrente 18,88, fator de potência 0,833, aqui tem 3 a mais, tá? É bom considerar a fator de potência com mais de 2 casas, porque a terceira casa muda bastante o resultado das coisas, viu?
Então aqui, ó, dá 12.530 watts. As perdas, agora ele quer saber a potência de saída, né? Potência de saída, a potência de saída pode ser determinada assim, né? 3 vezes a corrente de entrada ao quadrado vezes R1. Isso aqui é a potência no cobre do estator, aliás, tá, gente? Potência cobre do estator. Então, fazendo essas contas aqui, ó. 3 vezes I1, que é 18,88 ao quadrado, vezes R1, que é o parâmetro lá que foi dado na questão, que é 0,641. A gente chega que as perdas no estator é isso aqui, ó. Aí a potência do interferro é a potência de entrada menos essas perdas no estator. Menos o outro. Dá isso aqui. A potência de interferro está aqui. Então, posso calcular a potência convertida. Faço 1 menos S vezes essa potência de interferro. Eu obtenho 1 menos S é 0,0978 vezes a potência de interferro, que é 11.845. Dá 11.584. 585. Isso aqui é a potência convertida. Daqui eu subtraindo as perdas rotacionais, eu acho a potência de saída. 11.585 menos 11.000, menos 1.100, que isso aqui foi dado na questão, vai dar 10.485. Se eu dividir por 746, vai dar mais ou menos 14,1 HP. Tá? Pronto, a gente já calculou a maior parte. Você vê que não é o mais demorado aqui é a impedância equivalente, tá? O mais demorado é esse aqui, ó. Mas aí com o auxílio da calculadora, vocês podem facilitar, né? Aqui na verdade é corrente no motor. Isso que eu confundi naquela hora. Achei que não tivesse feito. Vou calcular a corrente no motor. Só a corrente do rotor seria só essa corrente aqui, ó, I2. Não é I2 que eu quero é I1 para poder calcular as perdas. As perdas aqui só foi possível porque tem I1 aqui na questão. Perda, potência entrada, tem I1 também. E para fechar, a gente calcula o torque induzido. O torque induzido, eu usei a potência do interferro e a velocidade síncrona. Eu respondi lá em cima, né? A gente calculou lá em cima, velocidade síncrona em radianos por segundo. E a potência de interferro, um pelo outro, dividido um pelo outro, 62,8 newton-metros. Aí a gente tem torque de carga. Torque de carga já é a potência de saída, pela velocidade angular mecânica. Aqui é síncrona que eu usei, tá? Aqui embaixo é mecânica, são diferentes. Então, potência de saída eu calculei antes, né? Calculei aqui, ó. 10.485. 10.485 dividido por 184,4. 56,9. São os dois torques. Torque induzido e torque de carga. E aqui eu tenho o rendimento, tá? Simplesmente a potência de saída sobre a potência de entrada vezes 100. E aí o rendimento dá 83,7%.